ortodônticos metálicos, porcelana, fixo e móveis. Sorria com a Clion. Notícias reais, fatos com fontes, atualizações instantâneas, informação com responsabilidade. Acesse www.diariodaamazônia.com.br e fique por dentro do que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Rede TV Rondônia, eleições 2018. Muito boa noite a você que chegou agora. Vamos iniciar a nossa sabatina de hoje. Vinícius Miguel, número 18, partido da Rede. Rede Sustentabilidade, é esse o nome do partido. E é ele que a gente entrevista agora. Muito boa noite, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo. E eu queria que você se dirigisse aí ao público telespectador. Você, nessas eleições aqui, os nossos candidatos, o número de candidatos é grande e muitos candidatos ainda não são conhecidos do grande público. Então, está aí a sua oportunidade de contar quem é você, o que é que você está esperando dessa eleição. Olá, uma boa noite a todos. Antes de tudo, é uma imensa satisfação poder entrar na sua casa, telespectador, cidadão, eleitor, eleitora. Eu sou Vinícius Miguel, candidato a governador na coligação Por uma Rondônia que Queremos, composta por Rede, PPS e PRP. Sou daqui de Rondônia. Na verdade, eu nasci em Goiânia por um acidente, uma eventualidade que Acidente geográfico. Sim, meus pais já moravam aqui em Rondônia e, no entanto, minha mãe, Sueli, minha amada mãe, teve uma gravidez considerada de relativo risco, porque era uma gravidez gemelar, eu e meu irmão Rafael. E assim, houve uma recomendação médica de que ela procurasse um hospital fora daqui em que tivesse 2 incubadoras, uma vez que haveria o grande risco de nascermos prematuros. De fato, nascemos de 7 meses, não de 8. Acho que isso ajuda a explicar alguma pressa e ansiedade que eu tenho. Mas logo em seguida também, passado o período de internação pós-parto, regressei para cá. À época nós morávamos em Ji-Paraná, onde eu morei por 10 anos, naquela cidade que ainda tem um vínculo afetivo muito forte. E aí depois vim para Porto Velho, onde aqui fiz minha faculdade, comecei a trabalhar e onde atualmente resido. Mas costumo dizer que por conta dessa andança pelo estado, tenho um grande carinho por alguns municípios que andava, que rondava, inclusive que tenho ainda familiares e amigos. Mas hoje a minha base é Porto Velho. Você é da família Raduan? Sou. Isso. Aliás, de uma dupla família, né? Sueli Valentim Moro, minha mãe, e meu pai, Raduan Miguel Filho. Isso não escondo, embora não use de qualquer modo, seja politicamente, seja profissionalmente. Nem você, nem o Rafael, os dois. Graças a Deus. É verdade. Respeitamos muito nossa amada família, mas temos um distanciamento para sequer cogitar qualquer forma de um uso pessoal, uma exploração de algum prestígio. Mas sim, a minha família é uma família de juristas, tanto por parte de mãe como por parte de pai, com longa história aqui no estado, mais de 30 anos aqui, bem mais de 30 anos. Eu tenho mais de 30 anos, eles já moravam aqui, chegaram aqui antes da criação do estado de Rondônia. Ainda era território federal. Eu vou explorar você aqui ainda nessa abertura aí que você conta um pouco dessa sua vida. Como é que está sendo a campanha? Para um partido pequeno como a Rede, pequeno não, mas pobre como a Rede, em relação aos outros partidos, como é que está sendo a sua vida? E principalmente, pobre num estado periférico. Léo, tem sido uma experiência única. Eu agradeço a Deus mesmo por essa oportunidade, tem sido muito enriquecedora, embora esteja enfrentando uma série de percalços, que seriam ainda maiores se eu não contasse com tantos amigos e apoiadores. Um deles, o também candidato
ao Senado, no meu partido, Aloysio Vidal, que é uma espécie de mentor, mais que um amigo, um professor, uma pessoa extremamente íntegra, e tantos outros parceiros nesse combate. Conversávamos aqui em off, né, fora da gravação. Toda a minha equipe é composta por excelentes profissionais, mas todos eles voluntários na campanha. Ninguém está recebendo, seja um pagamento de terceiro, seja um pagamento do partido, da Executiva Nacional ou meu. Então temos valorosos combatentes que se somaram nessa batalha, de coração aberto, se doando integralmente e inclusive sacrificando suas famílias, mas que estão apoiando esse projeto. Metendo a mão no bolso? Metendo a mão no bolso, inclusive. Agradeço aos colaboradores, lançamos uma vaquinha virtual, recebemos doações também na conta de campanha, sempre pequenas doações, muito mais de um caráter simbólico, de demonstração de apoio e até de afeto a essa proposta, bem diferenciada, diga-se de passagem. É uma proposta de pensar que é possível fazer uma democracia de tipo novo, uma outra forma de participação política que não atrelada àquelas velhas máquinas de fazer campanha, de contratar milhares de formiguinhas, de contratar caminhão de som, de despejar dinheiro, inclusive na imprensa, né, para ficar atacando adversários. Não estamos fazendo nada disso. Tem sido assim uma campanha extremamente modesta, mas muito honesta, modesta e honesta. Nisso insistimos em algumas estratégias que até então todos diziam que era fracassada. Não contratar formiguinhas, não gastar milhões em material, em gráfica, até porque não temos esses milhões. Não tínhamos avião ou helicóptero, fosse particular ou fretado para rodar o interior todo. Até por conta disso me penitencio. Recebíamos muitos convites para entrevistas, para reuniões em vários municípios, mas infelizmente por conta da falta de tempo, mas sobretudo pela falta de recursos financeiros, não tivemos como visitar todos aqueles municípios. A estratégia foi outra. Nós conseguimos abordar muitas pessoas pelas redes sociais, pela internet, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, e hoje, quase que nessa reta final, avalio como uma tentativa muito positiva, que se tornou real. As pessoas duvidavam, as pessoas não acreditavam, diziam que a gente não chegaria em lugar algum e ao contrário. Tivemos caminhadas de apoio em diversos municípios, tivemos adesões importantíssimas e voluntários em todos os lugares que falavam: olha, me manda material que eu vou ser um distribuidor aqui, me manda material que eu vou ajudar a organizar uma caminhada, vou distribuir no meu bairro. E então, graças a Deus, nós conseguimos fazer muita coisa em tão pouco tempo. É importante lembrar, o telespectador, essa é a primeira campanha que a gente tem de 45 dias para os cargos majoritários. Antes eram 90 dias, então cortou pela metade. Ainda somado às distâncias, às nossas geografias e a dificuldade de acesso mesmo, se tornou algo muito complicado, principalmente para as pequenas candidaturas, mas pequenas só em dinheiro, mas muito grandes e maiores ainda, talvez, em criatividade, em honestidade, em dedicação, em bravura. Permita-me a blague aqui, a brincadeira, mas os ônibus da Eucatur são realmente confortáveis? São, Léo. O telespectador talvez não vai entender, mas é que ocorreu de fato, visitamos muitos municípios no interior, usando a malha viária e as empresas de ônibus. E a Eucatur, inclusive. E nisso, alguns jornalistas fizeram comentários, às vezes um pouco mais ácidos ou maliciosos, chegaram a indicar que seria uma provocação de alguma forma. Não era provocação, não. Como mencionei, a gente não tinha avião, não tem avião, né? Não tem helicóptero, não tem carro alugado para campanha, não tem motorista, né? Então, inclusive, a gente se reveza e revezava no volante, para que todo mundo pudesse descansar, né? E a legislação eleitoral permite o uso do carro próprio, a gente fez isso. Não houve fretamento de qualquer forma de aeronave para que fizéssemos a campanha. E não vejo nenhuma vergonha nisso. Pelo contrário. Né? Acho que é o contrário, é mostrar que com altivez, com coragem e com criatividade é possível fazer uma campanha diferente. Nós não precisamos gastar milhões. E até se perguntar. É óbvio que essa é uma pergunta
muito maior, muito estruturante do sistema político, mas por que é que se gasta milhões em uma campanha política quando se falta tanto dinheiro para a educação, para a saúde? E, inclusive, se perguntar, é uma dúvida, uma reflexão muito íntima, minha, inclusive. Quem gasta milhões numa campanha, seja dinheiro próprio, seja dinheiro de doadores, financiadores, seja de fundo partidário, o que é que quer? Quer algo em troca depois. Vai precisar saldar essa dívida, vai precisar pagar esses financiadores, esses supostos apoiadores. E a conta vem cobrada depois, na divisão de cargos, no loteamento de secretarias, na distribuição promíscua de espaços de governo e até as malfadadas, os malfadados direcionamentos de licitações, porque aí você precisa devolver, dar o retorno daqueles que te emprestaram o dinheiro, não foi um dinheiro doado. Eu estou lhe provocando com essa história do ônibus aqui, mas a gente tem uma figura que é muito mais conhecida que nós dois, que é o Cajuru, lá em Goiás, que é candidato ao Senado e que faz a campanha dele toda de ônibus. Até porque não sabe dirigir, ou não gosta de dirigir, ou não pode dirigir, e tem medo de viajar de avião. Então ele faz toda de ônibus, é muito mais barato para ele e ele cobre o estado todo. Vai lá, vai que de repente está eleito e você vai ver quem é esse camarada. É o tal do ônibus lá, que andava de ônibus aqui. Bom, devidamente apresentado, vamos lá aos nossos temas. E o primeiro tema que eu lhe proponho é o seguinte: o que fazer para desenvolver o estado de Rondônia? Você que conhece tanto isso aí, a partir inclusive da sua expressão maior, que é o ensino universitário. Quer dizer, você tem a academia lhe fornecendo esse suporte. Ô, Léo, de fato tem um suporte, inclusive dessa camada de acadêmicos, de pesquisadores, de professores, mas eu gosto de lembrar que eu sou sempre um humilde aprendiz em todos os caminhos, inclusive nesse caminho da política. Nesse sentido, eu acho que falar do desenvolvimento de Rondônia tem que passar por uma diretriz que não podemos falar exclusivamente em um desenvolvimento econômico, em aumento de PIB. Nós precisamos, com isso, pensar em outras vertentes, inclusive o desenvolvimento humano. É pensar em qualidade de vida, é pensar em como nós podemos melhorar a escolarização e a formação da nossa população, é pensar em como ampliar a expectativa de vida, diminuindo as causas de mortes, né, de letalidade. Então, pensar em desenvolvimento como uma proposta mais ampla. No campo do desenvolvimento econômico, é pensar que o Estado não é um gerador de empregos. O Estado não tem uma fábrica, via de regra, pelo menos. Ele não tem fazendas, né, que ele cultiva ele próprio. Então, o Estado deve ser um facilitador e um indutor, criando uma ambiência, um contexto que permita com que os negócios se desenvolvam e floresçam. Em Rondônia, não podemos escapar disso, precisamos olhar para o agronegócio. E eu acredito, isso é uma concepção, o que é que o Estado pode fazer? O Estado pode, e eu farei isso enquanto governador, fomentar processos produtivos que levem à agroindustrialização. Tenho usado o exemplo, por exemplo, do leite. Aí nós podemos, a médio prazo, pensar no melhoramento genético que melhore a produção de leite, seja para o pequeno produtor, aquele modelo da pecuária mais familiar, ou de outras formas, como no grande, né, no grande negócio. Além disso, com ordenhadeira, você consegue aumentar ainda mais a coleta de leite. Além da ordenhadeira, você pode pensar em pequenos processos industrializantes que levem à transformação do leite em todo um conjunto de laticínios, que vai do iogurte ao queijo, as várias formas de queijo, manteiga, e pensar nisso como se agrega valor, como se aumenta o valor daquela mercadoria, o valor e a durabilidade, de modo que você não tenha perdas, inclusive por conta das situações não muito positivas das nossas estradas, que precisam ser muito melhoradas para permitir o escoamento da produção, mas aí com isso você permite que você gere mais empregos, que você aumente a produção e aumente inclusive o capital circulante, não necessariamente aumentando áreas devastadas. Então pensar como que tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e inovação podem juntos levar à industrialização do nosso campo. No ambiente urbano, das cidades, eu tenho defendido a necessidade de
olhando para o direito à cidade, o direito à moradia, investir pesadamente em uma política habitacional. Então, com a construção de casas populares. Com isso, você imediatamente consegue gerar muitos empregos no setor da construção civil e, com isso, você tem uma política de fomento ao consumo. Se você tem emprego gerado no setor da construção civil, você tem uma massa de consumidores que antes estavam excluídos da capacidade de consumo, não tinham poder de compra, inclusive. E aí, fomentando o comércio, que inclusive os pequenos empreendimentos, que correspondem a boa parte dos empregos, dos geradores de empregos em Rondônia, você dinamiza todo o ciclo, todo o circuito da economia volta a funcionar. A pessoa tem emprego, ela pode comprar. Comprando, ela gera novos empregos no mercado local. E com isso você aumenta, inclusive, a arrecadação tributária. Ciclo virtuoso. Sim, exatamente. E acho que essas são as linhas mestras de uma política de desenvolvimento ou de uma política industrial aqui no Estado. Não deixo de lembrar a questão, até pelo fato de ser professor, que é a questão da formação. A melhor qualificação da nossa força de trabalho, inclusive com um olhar para o empreendedorismo, fazendo com que os nossos jovens possam eles próprios abrirem seus negócios. Por que não? Por que pensar somente que a pessoa tem que ser empregada de alguém? Por que ela não pode ser um empregador? Como? Com pequenos negócios, com microempreendedorismo, de modo que você possa aí ter uma cadeia positiva também. Além de, obviamente, aqueles que desejarem não serem empregadores, que eles possam encontrar vagas disponíveis no mercado de trabalho. Para isso, o ambiente também do Estado é fomentar, inclusive com parcerias com universidades, institutos federais e o Sistema S, uma melhor formação da nossa sociedade, pensando numa instrução formal melhorada, ainda que direcionada para aspectos profissionalizantes. E no outro campo que o Estado pode fazer, e isso é uma concepção minha de política econômica, o Estado deve diminuir um pouco, pelo menos um pouco. Não em setores essenciais que já se falta tanto, como saúde, educação, mas, por exemplo, nas atividades meio, nas burocracias intermináveis, o Estado deve diminuir um pouco. Nós precisamos diminuir, inclusive, cargos, principalmente os cargos em comissão, que muitas vezes são alvo aí, objeto dessa troca de favores, com a promessa de assegurar alguma governabilidade. Então, pensar em como que o Estado deve gastar menos, e aí, gastando menos, ele precisa arrecadar menos, ou o que arrecadar ele pode melhor utilizar na sua atividade fim, que é saúde, educação, segurança, né, os grandes pilares da governança atualmente, de um Estado democrático de direito. E aí ele não vai precisar ser aquela estrutura morosa, demorada, que não funciona, que consome os recursos simplesmente para manter-se em funcionamento. O Estado brasileiro tem uma tendência na área de economia de fazer o seguinte: chamar o investidor oferecendo para ele uma compensação, menos imposto para você investir aqui, aumenta emprego. Você é a favor dessa linha de atuação? Léo, eu tenho uma concepção de que toda a nossa política tributária precisa ser revisitada. Nós precisamos olhar o nosso sistema fiscal como um todo. Existe, inclusive, um modelo estranho. A União Federal mais arrecada impostos, inclusive imposto de renda. Quando os municípios, ninguém mora na União Federal, ninguém mora no Estado, são figuras de uma abstração política e jurídica. Nós moramos nos municípios. Então, no entanto, você concentra a arrecadação na União e os municípios estão às mínguas. É preciso, então, repensar toda essa forma de arrecadar, inclusive pensando como que os municípios possam arrecadar melhor, não arrecadar mais, mas arrecadar melhor, como eu falei, olhando novamente para esse ciclo tributário como um todo, e assegurar que você tenha uma melhor distribuição dessas coisas. Olha outra incoerência, o sistema penitenciário, que nos últimos anos tem se mostrado o calcanhar de Aquiles de boa parte das gestões. A União Federal dá muito pouco da sua cota para isso. O sistema penitenciário federal, que é um modelo de excelência, é diminuto. A maior parte dos problemas ficam para os estados, inclusive no nosso caso rondoniense, e isso tem tudo a ver com não é somente política penitenciária, é política tributária. Rondônia, em seus presídios, tem uma grande superlotação decorrente das prisões
pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Que é federal. Pois é, essa droga não é produzida aqui em Rondônia. Essa droga não é, né, as matérias-primas, os insumos não são produzidos aqui em Rondônia. No geral, são resultado de um crime internacional, inclusive dessa traficância. E muitas vezes essa droga não é consumida exclusivamente aqui em Rondônia. Elas são levadas, né, para os outros estados. Então, veja, é algo interestadual, internacional, mas o grande problema de segurança pública e de justiça criminal fica aqui pra gente, que recebe muito pouco de contrapartida federal, inclusive para o policiamento de fronteiras. Então, veja como toda a política tributária produz efeitos negativos para os municípios e os estados. Isso precisa ser repensado. Com relação à tua pergunta especificamente, eu acho que as concessões, as isenções fiscais tributárias, chamemos como quiser, precisam ser melhor observadas. Por quê? Porque hoje elas têm servido como instrumento de guerra fiscal, uma unidade federativa, um estado disputando com o outro, quem mais concede benefícios para as empresas, com a promessa de geração de emprego e geração de renda, que nem sempre é efetivamente acompanhado e monitorado. Então você precisa democratizar a forma de acessar e de entender como isso vai ser feito, precisa de um acompanhamento e avaliação permanente de metas. Olha, prometeu-se gerar tantos empregos, foram de fato gerados? O parque industrial veio, aconteceu ou não? E criar mecanismos de vinculação dessa unidade, dessa empresa, porque aí muitas vezes está perto de acabar o prazo, ela simplesmente fecha as portas, vai embora, muitas vezes gera monopólios nos estados, e aí fala, ó, tchau, tô indo embora, e você fica com um grande problema, uma grave crise econômica instalada. Então, muitas vezes, essas isenções fiscais ganham ares, algumas vezes, isso não quer dizer que seja a totalidade dos casos, ganham os ares da regulamentação da sonegação fiscal. Você não paga nenhum imposto, tem todo tipo de benefício, explora custos salariais mais reduzidos, deixa impactos ambientais, problemas econômicos, e aí? Queria lhe propor a gente falar a respeito de um tema que surgiu em todos os debates durante esse período agora. Dívida do Beron. Antes, eu queria agradecer ao meu site parceiro, newsrondonia.com.br, que está conosco nessa jornada de hoje, e o Diário da Amazônia.com.br, que está transmitindo simultaneamente conosco aqui da Rede TV Rondônia, essa sabatina. Banco Beron. Léo, esse é um grave problema, seríssimo. Não, promessas fáceis ninguém pode dar, mas Pergunta fácil também não. Eu, quando governador, junto com o senador Aloysio Vidal, vou propor uma série de medidas. Uma delas, uma verdadeira auditoria, inclusive com a contratação via licitação de alguma empresa que possa fazer essa auditoria de modo muito eficaz, identificando todos os débitos, todos os devedores para o Beron. Se o Beron quebrou, é porque ele teve alguns problemas, inclusive um dos tantos problemas, concedeu empréstimos, concedeu financiamentos que não foram pagos. E se não foram pagos, talvez não tenham sido cobrados. Então, acionar a Advocacia de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, para que busque cada um desses devedores. Esse é o primeiro aspecto. Quem quebrou o Beron tem que pagar a conta. O outro aspecto é buscar medidas, e por isso falei do Senado, o Aloysio Vidal, é buscar formas de solidariedade, inclusive econômica. Como é que a União Federal, que era interveniente do Beron à época, pode ser ou não responsabilizada? Qual é a cota, parte de responsabilidade nisso para a União? Não dá simplesmente para dizer que o problema todo é do Estado de Rondônia, até porque essa dívida é verdadeiramente impagável nos moldes que vêm sendo colocadas. E aí o Estado de Rondônia não pode quebrar, nem atrasar a folha de pagamento ou ficar naquela dívida horrível que, por exemplo, nós estamos vendo no caso mais clássico do Rio de Janeiro, porque está pagando uma dívida para a União Federal. Você falou a respeito de servidores públicos aí, né? Folha de pagamento. Servidores públicos, qual é a sua visão para tratar o servidor público do Estado de Rondônia como governador? Primeiro, nós temos muitos servidores, acima daquilo que a gente precisa, temos poucos. Como é que você vê a questão dos comissionados? Está aí. Uma boa proposta.
Léo, muita coisa para ser dita. Primeiro aspecto, eu acredito que nós precisamos de diálogo com todos, inclusive com os sindicatos, as entidades representativas de categorias. Eu acredito que nós temos um desbalanço, um desequilíbrio na questão da folha de pagamento do Estado. Por quê? Hoje nós temos um grande número de cargos em comissão. E não estou dizendo que as pessoas que ocupam cargo em comissão não trabalham, mas é que muitos desses cargos acabam sendo destinados a outras coisas, né? O loteamento político-eleitoral que falávamos anteriormente. Política franciscana, toma lá da cá. Sim, exatamente. E isso precisa ser pensado, isso precisa ser revisitado e olhado com ares de uma austeridade democrática, de uma rigidez financeira republicana. Então, acredito que alguns cargos e algumas atribuições, não somente cargos em comissão, mas outras carreiras talvez precisem entrar em extinção. É o caso clássico, por exemplo, dos cargos que tínhamos muito antigamente de copeira, né? O auxiliar de portaria. São alguns cargos que, com a contemporaneidade, você não precisa disso como uma atividade fim para ser gestada dentro de uma política de gestão de pessoas do próprio Estado. Essas funções podem entrar em extinção. Você para a contratação, não tira qualquer direito das pessoas que atualmente estão nessa função, mas você vai progressivamente fazendo aquela substituição, uma reposição a partir da tecnologia ou até de alguns casos de terceirização. Acho que isso é um ponto comum. A questão dos cargos de alta gestão também precisa ser repensada. Por que não suprimir alguns cargos? Hoje eu olho com alguma preocupação, dentro da legalidade democrática, 2 cargos, os chamados diretores executivos e secretários adjuntos de Estado. São cargos hoje que poderiam ser substituídos e suprimidos ou até plasmados em um só. Eu disse em uma dada entrevista que o cargo de secretário adjunto só serve para conspirar contra o titular da pasta. Isso é algo que tem se mostrado aqui, não só em Rondônia, mas em vários estados. Então nós precisamos olhar, e eu como governador vou olhar para esses cargos com a devida atenção. Talvez outros cargos dentro da atividade meio do Estado possam ser diminuídos. E outros casos, como a própria Secretaria de Estado de Assistência Social, a Secretaria de Estado de Saúde, falta pessoal contratado por concurso, tanto para atividade fim como para as atividades meio. E aí como é que você faz uma gestão adequada da saúde ou da política de assistência social se você não tem servidores públicos de carreira para pensar em todo o ciclo da política pública, de concepção, planejamento, execução e avaliação? Se você só tem, como a ciência política inglesa chama os cargos em comissão, aves de passagem, né, que passam por uma revoada de um dado governo, muitas vezes rodam ao longo do tempo, né? São removidos, vão para outro lugar, colocado aqui, acolá, e aí você não tem sequer a continuidade do serviço público, de políticas que são essenciais e que devem ser prestadas de modo contínuo para o cidadão. Então, em alguns casos, nos faltam servidores públicos contratados por concurso, de carreira e que possam executar as suas atividades. Interessante, você falou alguma coisa aí que eu me lembrei de algo que existia no passado. Você entrava sem concurso público e depois você começava a caminhar. Era chamado de caminhada mesmo, você começa a andar dentro da secretaria que você foi contratado. E aquilo ali, daí a pouco você era lá o sub do vice-vice, mas recebia um salário poupudo. Era essa a história. Nós temos um problema sério que são as obras paradas. E no meio dessas obras paradas, eu vou citar uma que nos preocupa muito, até porque envolve também servidor público, que é a CAERD. Mas o que fazer com esse volume todo de obras paradas que nós temos? Algumas federais, outras estaduais, outras municipais, mas todas elas paradas. Léo, eu tenho defendido um aspecto geral para essas obras paradas, que é a estruturação de um grupo de trabalho específico para o acompanhamento e o destravamento de tais obras.
Muitas delas se encontram paradas, às vezes por uma determinação judicial, às vezes por uma determinação de algum órgão de controle, alguma recomendação expedida, né, pelo Ministério Público. Então é necessário que dentro desse grupo de trabalho nós tenhamos também a atuação da Advocacia de Estado, para que possa identificar e acompanhar passo a passo o que deve ou pode ser feito, até porque você não pode descumprir uma dada ordem judicial que determine a paralisação de uma obra. Do outro lado, é pensar em como podemos equipar e fortalecer as unidades que fazem a execução. Muitas vezes você tem, até para elaboração de um projeto básico, de uma construção, alguma dada coisa, você não tem servidores para isso. É um velho problema também. E aí você acaba fazendo as coisas muito apressadamente e comete seus tropeços. Tropeços administrativos, burocráticos, o errar é humano. E nisso você acaba levando a uma situação que vai ter algum embargo de alguma forma naquela dada obra. Então, dotar as localidades institucionais, dar estrutura para que servidores públicos possam, de fato, desempenhar bem a sua função. E, com isso, evitar os embargos, os problemas. E aí, o outro aspecto que precisa ser lembrado não é só falta de competência ou má gestão. Em muitos casos, nós temos corrupção. Por isso, inclusive no meu programa de governo, eu coloquei um tópico específico de combate à corrupção, estruturando a Controladoria Geral do Estado, com alocação orçamentária para os órgãos de controle, para que possam muito bem desempenhar o seu papel, além do funcionamento adequado das ouvidorias, quase que pensando nelas em um modelo de recebimento de denúncias para compliance. De compliance, exatamente, e de uma transparência ativa que você possa, com o diálogo com os cidadãos, evitar os desmandos, os descalabros da própria corrupção. Eu vou lhe pedir um minuto, a gente vai para um intervalo e no retorno nós vamos receber os nossos queridos jornalistas. O Adão Gomes, nosso editor-chefe, vai falar sobre meio ambiente. A Natália Figueiredo vai falar sobre emprego, vai lhe questionar sobre emprego. E lá de Ji-Paraná, o meu querido Fábio de Souza quer lhe perguntar algo a respeito de saúde. Rede TV Rondônia, eleições 2018. Eu volto já já. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo, em qualquer lugar, é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário FAG. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Inscreva-se. EAD Centro Universitário FAG. Graduação superior para realizadores. Atenção, apaixonados por música, porque o recado agora é aqui da Guitar Music, a sua loja completa em instrumentos musicais. A Guitar Music está com 50% de desconto na sua linha de percussão. E na compra do seu violão elétrico, você vai ganhar de brinde uma capa. Muito bom. Olha, aqui o pagamento é facilitado, eles fazem até 10 vezes no cartão sem juros e cobrem qualquer oferta da concorrência. Não perde tempo e vem aqui para a Guitar Music, localizada na Avenida Presidente Dutra, com Henrique Dias, centro de Porto Velho. O telefone é o 3043-9900. Guitar Music, apaixonados por música. Samir Hotel tem diversas opções para você desfrutar de uma excelente hospedagem. Aqui você encontra quarto simples, duplo, triplo e também casal. Sem contar que aos finais de semana você tem 10% de desconto, que é para aproveitar mesmo. E tudo isso já incluso o café da manhã, que é sensacional, é uma delícia. Faz o seguinte, pega o telefone e faça já sua reserva. 3229-4211 ou pelo WhatsApp 99253-8553. O endereço é a Avenida Presidente Dutra, número 633. Eu falei de Samir Hotel, uma excelência na hospedagem.
Setembro já está acabando e o Rondon Cap preparou uma premiação para você começar outubro com pé direito e de carro novo. Dia 7 de outubro pode preparar a garagem. Tem 1, 2, 3 carros 0 quilômetro e o certificado é só R$10. Um Onix, um Kwid e um Mob. 3 carros, um Onix, um Kwid e um Mob. E ainda 8 mil no bateu na trave. R$3.000 no primeiro prêmio e os giros da sorte. Rondon Cap, contribua com as Paz e boa sorte! Que tal organizar sua equipe com uniformes nos Jogos Escolares 2018? A Uniforme.com tem uma super oportunidade para você. Aqui você compra uniformes escolares a preços incríveis e ainda ganha prêmios. Na compra dos uniformes para o seu time, você ganha na hora uma bola oficial Hulk e uma bandeira personalizada. Acesse uniformeprofissional.com e confira nossa linha de uniformes profissionais e esportivas. Não fique fora dessa. Venha para Uniforme.com. Avenida Carlos Gomes, 1849, São Cristóvão. Fone 3221-7000. Consulte regras e regulamentos. Se o objetivo é ter uma alimentação mais saudável, conheça a Viva Bem Produtos Naturais. Na Viva Bem você encontra um restaurante vegetariano vegano, onde todos os produtos são feitos de forma natural, sem frituras, sem conservantes e 0% de origem animal. Na Viva Bem você também encontra uma panificadora, onde são feitos pães, bolos, salgados e muito mais. Além de tudo isso, você também vai desfrutar de uma conveniência repleta de produtos naturais que vão te auxiliar a ter uma vida melhor. O telefone e endereço está na tela. Comece a ter uma vida melhor aqui na Viva Bem Produtos Naturais. Notícias reais, fatos com fontes, atualizações instantâneas, informação com responsabilidade. Acesse www.diariodaamazônia.com.br e fique por dentro do que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Rede TV Eleições 2018, sabatina, e nesta noite a sabatina é com Vinícius Miguel, professor Vinícius Miguel. Eu vi você falando a respeito de que você não tinha títulos, eu achei muito interessante. O título que eu gosto é de professor. Uma vez conversando com o Mangabeira Unger, eu chamei de professor e ele disse a ele, eu acho que é o seu maior título. Ele disse, não, o meu maior título é cidadão. Eu achei muito interessante também, me lembrei dele na hora. Nós vamos receber agora os meus queridos colegas jornalistas, Adão Gomes, que lhe endereça uma pergunta agora. Boa noite, Adão. Boa noite, candidato Vinícius Miguel. A minha pergunta, o meu questionamento é sobre meio ambiente. Nós temos o governo federal junto aos estados, pressionando os estados para a criação de mais reservas, mais áreas ambientais. E nós temos também o caso aqui de Rondônia, áreas ambientais ocupadas por famílias de produtores rurais, de agricultores e até mesmo de empresas que já estão lá há vários anos. Agora há pouco a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais tomaram uma decisão sobre isso também, não autorizando a criação de novas reservas ambientais aqui em Rondônia. No seu governo, como o senhor pretende tratar essa questão das áreas ambientais que já existem, novas áreas de proteção ambiental no estado? Como o senhor pretende cuidar desse assunto, candidato? Contigo. Eu acho que essa é uma questão importantíssima e que é sempre tratada do modo mais equivocado possível. Qual é o modo equivocado? É tratá-la a partir de polarizações e de disputas políticas, como se ali não tivesse um conjunto de temas que precisassem ser melhor resolvidos com o diálogo, e essa é a forma que acredito será melhor e por isso será a forma que adotarei no meu governo. Então, diálogo. Você precisa assegurar a participação da sociedade civil, dos moradores, da comunidade, do entorno, para produzir, a partir daqueles saberes locais, respeitando aquelas individualidades territoriais, juntando isso com um corpo técnico de especialistas, e não definir ou deliberar isso com base em politicagem. É essa a verdade. Não é no calor de um debate na Assembleia Legislativa que você resolve um tema da maior gravidade e da maior importância. Acredito que nós temos respostas já disponíveis para a questão ambiental,
como, por exemplo, a noção de desenvolvimento regional sustentável. Nós precisamos pensar numa sustentabilidade, numa durabilidade não só econômica, mas também conciliando interesses de preservação ambiental, que nada mais é do que, no último aspecto, a própria preservação da vida humana. Isso é uma coisa, é lugar comum. A perfuração da camada de ozônio, levando as formas de aquecimento aquecimento global e mudança climática, vão levar, e isso é incontestável, ao cataclisma, a perda da vida no próprio planeta Terra. Ninguém acha que isso tem que acontecer. Por evidente, nós precisamos conciliar interesses desse sentido que só são aparentemente contraditórios. Eu falava a questão, por exemplo, das estradas. Antigamente se falava, uma estrada vai ter grande impacto ambiental. Vai. Podemos mitigar? Podemos. Existem os chamados corredores ecológicos. Você faz ou de modo subterrâneo ou até uma ponte mantendo a preservação, né, uma escalada, que é esse corredor ambiental, permitindo a passagem de animais que não tenham que atravessar a rodovia, diminuindo inclusive acidentes de trânsito e morte. Exatamente. Além de que você você diminui a divisão, né, de uma área florestal de outra, que aí, né, você cria ilhas ambientais. Não, com isso são medidas tecnológicas, arquitetônicas e paisagísticas que dão respostas melhores aos nossos problemas. Então, me parece que é muito falsa essa polarização, essa disputa. Você tem que acabar com reserva. Qual? Aliás, que tipo de unidade de conservação? Porque você tem vários tipos. Tem, inclusive, a área de proteção ambiental que permite algumas atividades de produção. O nosso zoneamento econômico-ecológico foi uma boa peça de levantamento de todo tipo de dado, inclusive de viabilidade de solo. Quando ali se fez esse primeiro zoneamento, se colocou a possibilidade de várias aproximações. Nós temos, inclusive, que ir agora para outra aproximação, que é essa tentativa de atualização não só de uma base cartográfica, mas das informações ali. Onde é que tem aglomerados humanos, que tipo de aglomerado. Agora, também é preciso entender que crime ambiental também é crime. A gente costuma achar que crime é só quando o pequeno trombadinha rouba o celular. Nós temos também crimes ambientais. Aliás, temos crimes contra o sistema financeiro. Aliás, temos crimes contra a administração pública. Então, me parece que a gente precisa começar a olhar melhor o que é que nós queremos de projeto de civilização. E a política ambiental é uma forma, inclusive, de respeitar a vida humana. Natália Figueiredo, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Léo. Boa noite, candidato Vinícius Miguel. Após a conclusão dos ensinos médio e superior, o jovem enfrenta dificuldades para conseguir o primeiro emprego. Então, candidato, qual o seu projeto para resolver este problema? Bom, Natália, essa pergunta, acho que de algum modo eu respondi anteriormente. O Estado não gera empregos. O Estado pode ser um indutor e facilitador. Nisso eu tenho defendido a questão da qualificação, de uma melhor educação que dê condições para que os jovens consigam emprego, ou que consigam eles próprios, a partir do microempreendedorismo, de pequenas empresas, produzir formas de se inserir no mercado, inclusive usando tecnologia, inclusive pensando na inovação. E também acho que precisamos, e farei isso enquanto governador, fomentar a ideia dos estágios, para que no contraturno o estudante da escola pública, se assim o desejar, que se não quiser pensar, não quiser continuar nos modelos de uma educação integral que eu farei no meu governo, poderá ter um estágio, inclusive remunerado em vários órgãos públicos. Com isso, ele vai ter uma melhor qualificação e vai ter alguma experiência para se inserir depois, além do outro aspecto mais simbólico de uma rede de contatos profissionais que você ganha num estágio. Um estágio de 1 ano, 2 anos, você consegue entrar em contato com outras pessoas que vão saber da sua formação, da sua qualificação, da sua índole, e aí vai abrir-se mais portas para o mercado de trabalho para os nossos jovens. Da nossa querida Gi Paraná, minha e sua também, o Fábio de Souza. Boa noite, Fábio. Muito bom recebê-lo. Muito boa noite, Léo Ladeia. Boa noite também para o candidato Vinícius Miguel. Candidato, no setor da saúde, o senhor defende a descentralização, o atendimento no local.
Todos nós sabemos que os hospitais municipais têm grandes dificuldades de infraestrutura, pessoal, falta de medicamento e outros. Como que o senhor pretende solucionar este problema a curto prazo? Olha, acho que ele assistiu uma das minhas outras entrevistas que eu falei que respostas a curto prazo são fantasiosas. São fórmulas mágicas que só têm um efeito: conquistar o eleitor desinformado, o que não é o caso do eleitorado rondoniense, que está muito atento a isso. A curto prazo, as medidas são muito diminutas, não temos a possibilidade de fazer tanto. No entanto, de novo, retomo a questão do nosso federalismo fiscal, que precisa ser repensado. Aí está um exemplo concreto do que eu falava. O município, que é onde a pessoa vive, não tem condições de prestar aqueles atendimentos básicos de saúde. O que o Estado pode fazer, e é o que eu farei no meu governo, é pensar em um cooperativismo na política de saúde. Cooperativismo no sentido de cooperação, Estado com municípios. Hoje, os grandes problemas da saúde nos municípios acabam sendo questões mais simples. A realização de um exame. Lá no município de Rolim de Moura, eu ouvi muito essa queixa. Assim como no município de Cacoal. Olha, alguns exames, até de menor complexidade, eles não conseguem fazer lá. E aí precisam se deslocar ou para Vilhena ou para Porto Velho para a realização, às vezes, no caso de Rolim de Moura, de simples exames. É possível fazer, por licitação, a contratação de empresas que já existam naquele local para a realização desses exames. A questão da entrega de medicamentos. É possível nós ampliarmos a rede de entrega de medicamentos nas casas das pessoas, usando o próprio sistema que temos já dos Correios. Então você não precisaria mandar um veículo, como se costuma fazer, manda um veículo do município lá do interior para vir para a estrada, para pegar a medicação, para ir levar, para a pessoa ter que esperar numa fila depois lá no seu município. Por que não receber a medicação no conforto de sua casa? Olha, então são pequenas medidas que eu acredito que são possíveis de ser pensadas. Vou nessa linha do Fábio. Obrigado, Fábio, por ter passado essa pergunta e ter me dado a oportunidade de tocar nesse ponto. Fala-se muito no Brasil nas tais OS. OS são organizações sociais, como são as Santas Casas, as Irmãs Marcelinas aqui, enfim, tantas outras. Mas se fala num outro tipo de OS, e esse tipo de OS é alguma coisa que nos deixa muito preocupados. Qual é a sua opinião a respeito do assunto, já que tocamos num ponto saúde? Bom, eu defendo que é preciso olhar com muita cautela e eu, pessoalmente, tenho alguma preocupação com o funcionamento das OS. Isso, uma pesquisa muito simples na internet vai mostrar que os municípios que instalaram esse tipo de modelo de gestão partilhada com a iniciativa privada de um caráter econômico e lucrativo resultaram em corrupção e em uma má prestação de serviços. Não à toa, tem toda uma resistência de vários profissionais da saúde, do enfermeiro ao dentista, ao médico. Todas as equipes de saúde têm muita resistência a esse modelo. Não é simplesmente porque são contra qualquer forma de nova política de gestão. É porque tem se mostrado falho, assim como também tem se mostrado falho a gestão estatal. Então é preciso olhar a saúde com uma gerência profissionalizada. É o que eu penso no meu governo. Nomear pessoas de um caráter técnico, pensar em alguma forma de descentralização, em outros casos, formas mais compartilhadas de controle social da gestão da saúde, permitindo identificar as falhas em tempo real, não só depois, de um mês, depois que alguém morreu, chegar uma denúncia, uma filmagem anônima. Não, você pode ter formas de acompanhamento imediato. Você pode saber exatamente quando é que está faltando um dado profissional de saúde, seja ele lá qual for. E aí, inclusive, identificar por qual razão ele está faltando. Queria que você comentasse a respeito do seu relacionamento com os poderes. Na verdade, um governo, a gente fala de o governo, parece que é só o executivo, mas tem outros atores nessa história toda, inclusive atores que não são considerados como poderes da Constituição, mas que estão lá. O Ministério Público, os tribunais de contas, o Tribunal de Contas, as advocacias, enfim, tudo isso. Como é que o senhor pretende fazer esse seu relacionamento com esses poderes? Olha, uma interação republicana.
o devido respeito a cada instituição, a valorização de seus servidores, inclusive nesse aspecto que você colocou, Léo, a gente acaba esquecendo de uma outra estrutura governamental muito importante para a defesa dos direitos do cidadão, a Defensoria Pública. É verdade. Né? Meu plano de governo... Esqueci do primo pobre. Pois é. Foi ato falho. O primo pobre mesmo, e que é tão desvalorizado, e que é fundamental, inclusive, como uma espécie, não é isso que o faz, mas uma espécie de corregedoria, de fiscalização de todos os poderes, um mecanismo de contrapeso. Olha, o cidadão que não tem condições de ter a defesa de um direito, ver um mau funcionamento de uma política de saúde, como falávamos, ele se socorre na Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, que é uma estrutura do próprio Estado, para aquele cidadão que não sabe, um advogado público, vamos assim dizer, que aciona o próprio judiciário contra o Estado. Por isso as defensorias não costumam ser valorizadas, não pelos governos. Eles falam, né, olha, eu vou gerar problema, dor de cabeça. Não, a defensoria é fundamental para o bom funcionamento de todas as estruturas de governabilidade e de governança política. É uma espécie, como eu falava, de uma grande ouvidoria que recebe os reclamos e demandas da sociedade contra o próprio Estado. Então, a defensoria precisa ser valorizada. A grande resposta é diálogo e interação republicana com cada poder. Aquilo que não puder ser feito, não pode dar aumento salarial, não pode criar uma dada gratificação, não será feito. Agora, é preciso um olhar técnico específico para cada pasta. Nós temos, em cada eleição, 3 assuntos que são colocados sempre. E na próxima eleição, eu sei que a gente vai falar de novo de segurança, educação e saúde. Eu queria que você tocasse nos 3 pontos aí sobre a sua visão em sendo governador, de como tratar esses três elementos. E eu coloco os 3 juntos, porque me parece que eles estão intimamente ligados. Quando alguém bate um carro aqui no meio da rua, você tem um problema de educação, de trânsito, de saúde pública e da violência em si. Ô, Léo, de fato, essa interligação entre as pastas acaba sendo subestimada e até menosprezada. O seu exemplo é fabuloso, assim como outros tantos. Quando você não tem uma educação a contento, você tem menores condições de empregabilidade. A pessoa não consegue um emprego. Com isso, ela acaba sendo presa fácil para uma atração criminosa. Que não é o caminho fácil, é um caminho muito difícil e doloroso. Mas aí você gera um outro problema de criminalidade. E assim encadeia um conjunto de efeitos negativos. Então, por que não acionar, fazer essa roda girar no sentido contrário? É pensar que nós podemos ter uma boa política de saúde que diminuirá a letalidade, as mortes desnecessárias, se é que alguma morte é necessária, né? Mas são definitivas. São definitivas. E com isso você tem uma menor necessidade de ter gastos com a segurança, ou como que gastos na educação podem gerar efeitos positivos, tanto na saúde, como a partir, por exemplo, de uma educação desportiva, práticas de atividade física, rompendo o tradicional sedentarismo da população brasileira. Com isso, você afasta de uma só vez várias doenças evitáveis, cardiopatias, diabetes, pressão alta. Veja, parece algo simples, e o é. E você consegue uma grande mudança na estrutura da sociedade. E como, por sua vez, também práticas desportivas no contraturno escolar afastam a nossa juventude das drogas ou de outras formas de crime. E com isso você não precisa gastar tanto com segurança pública. Então, eu acho que é necessário esse olhar, interligando as várias políticas, pensando em como elas se encadeiam, se relacionam, e aí obter, como eu falei, fazer a roda girar ao contrário, de um modo positivo. Eu queria agradecer aos sites parceiros, newsrondônia.com.br, que transmite essa sabatina ao vivo, o diariodamazônia.com.br, meu querido Diário da Amazônia, que está todo o tempo aí disponível para você, além do jornal impresso em papel, você tem agora também o portal da SGC, com o Diário da Amazônia linkado ali. Você pode utilizar-se de tudo aquilo que o jornal oferece, mais aquilo que está acontecendo no dia a dia, em tempo real. É realmente bastante interessante.
leia, assine, participe, você vai gostar bastante. Vigilância das fronteiras. A gente falou de segurança aqui, eu acho que tem tudo a ver. A gente tem um problema sério aqui nas fronteiras. Eu vi ali agora, a gente estava conversando aqui de relance, eu vi passar ali um foguetinho dizendo que a Bolívia está querendo exportar seus produtos via Porto Velho. Já faz isso, não da forma legal, mas a droga entra por aqui de forma ilegal e a gente sofre muito com isso. O que fazer para a gente resolver esse problema da fronteira? Conversar com o Evo, eu acho que não dá certo. Não, eu não sei. Acho que é um pouco limitada a capacidade de cooperação na segurança internacional nesses moldes. Mas eu acredito que temos uma medida que pode ser implementada por um governo do estado em parceria com os municípios, inclusive com a iniciativa privada, que é ampliar a rede de tecnovigilância nos municípios. O que é isso? É colocar câmeras fechando todas as entradas e saídas de todos os municípios, assim como em cooperação com a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias. Com isso, você pode interligar os sistemas e tão logo seja noticiado alguma suspeita de algum veículo, seja trazendo armas ilegais, drogas ilegais, gente ilegal, seja a saída, né? Os sequestros relâmpagos que temos e que a pessoa é mantida refém até que o veículo chegue à Bolívia, você consegue rapidamente identificar e interromper isso, fazer um bloqueio com inteligência policial. Tecnologia. Exatamente. E de novo, a União Federal tem que se responsabilizar e dar a sua cota parte nisso, inclusive a cota financeira. A defesa de fronteiras é uma atribuição da União, não é uma atribuição exclusiva dos estados. E aí o estado de Rondônia tem muita limitação, inclusive limitações legais para fazer isso. Então nós precisamos ainda mais contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e das Forças Armadas. O Brasil, salvo engano, tem 5.631 municípios. Eu acho que é esse o número. Se não for isso aí, deve estar perto de 5.545. Não sei porque que esses dois números ficam na minha cabeça sempre, eu não sei exatamente qual é o correto. E a maioria deles sofre e sofre bastante. Exatamente porque aquela proposta que você falou de rever, de revisitar o sistema de arrecadação, ele é perverso. E esse sistema de arrecadação perverso deixa com o município tudo aquilo que você tem de bom e de ruim, mas o dinheiro fica lá na Ilha da Fantasia, que eu chamo do inferno, o inferno tributário do Brasil, que é Brasília. O que fazer para ajudar esses 52 municípios, porque o Porto Velho vai estar no meio também, pelo governador? Como é que o governador pode fazer para resolver esses problemas dos municípios? Léo, eu tenho postulado que a questão da redefinição de algumas secretarias e pensar nisso em uma secretaria de integração regional de municípios do interior, regionalizando a possibilidade de atendimento e prestação dos serviços estatais e estaduais. Inclusive, naquilo que for permitido, fazer termos de convênio com os municípios para algumas políticas em particular. Recentemente, o nosso estado de Rondônia fez isso com a política ambiental. Transferiu do estado para os municípios muitas das atribuições. Por que não fazer isso também, por exemplo, com a política de assistência à criança e ao adolescente, a política de defesa da mulher, e aí possibilitar com que os municípios se estruturem, e inclusive com isso, transferência direta de valores para o município que fizer adesão a uma dada política. E às vezes isso é até uma medida de racionalidade administrativa e econômica. Você, ao invés de ter que estruturar, inclusive alugar salas ou construir uma repartição pública estadual, por que não permitir que o município, que tem a maior capilaridade, está mais próximo do cidadão, não possa fazer uma dada política? É possível. Enquanto não se revisita, não muda o nosso sistema tributário como um todo, alguma forma de cooperativismo federativo com os municípios em relação ao Estado é possível. A partir do próprio Estado? Sim. Nós estamos falando de uma coisa local. Sim. Queria voltar a um assunto ainda aqui assim, que nós passamos por cima aqui meio... escorregamos nele. A questão da educação. A gente tem um modelo de educação
uma gestão de educação que começa lá em cima na União, que detém a maior receita, que passa uma parte para o Estado, que passa outra parte para o município. E esse modelo, que eu não posso dizer aqui que seja alguma coisa que me agrade muito, ele não está dando certo. E esse não está dando certo é refletido num IDEB ruim, numa educação de baixa qualidade, na nossa reprovação escolar o tempo todo. O que se pode fazer em termos de Estado para melhorar isso? Estou falando de ensino básico, fundamental e ensino médio, porque o outro, esse aí já é uma outra história, porque se não tiver a base disso aqui muito bem feita, para chegar lá à universidade vai ser muito difícil. Ô, Léo, uma das medidas é aquele antigo PROACAP que nós tínhamos, que era uma parceria dos municípios com a União Federal por meio da nossa Universidade Federal, que visou a formação dos professores. Perfeito. Então, essa é uma medida para melhoria da qualidade. E pensar em projetos piloto naqueles municípios que apresentam os piores índices de educação. E aí buscar uma progressiva melhoria desses dados. A outra coisa que eu tenho apresentado enquanto parte do nosso programa de governo e que pretendo fazê-lo é a criação de centros de referência de apoio e reforço escolar. No contraturno, entre outras coisas, o estudante vai ter, pelo menos nos principais municípios no início, na própria rede estadual, esses chamados centros de referência, com reforço escolar, sobretudo naquelas áreas que os nossos estudantes têm o pior desempenho, matemática, física, química, biologia, e aí evitar aquela chamada aprovação automática. Não, a aprovação vai ser uma consequência da incorporação de conhecimentos, saberes e técnicas que o estudante precisa. Não simplesmente ser promovido para outra série sem menores condições. Isso é um engodo, uma enganação para o próprio adolescente, que depois sai do seu processo de escolarização sem ter o mínimo de aprendizagem necessária. Outra medida que tenho falado é pensar em um programa de uma universidade estadual. Você vai construir uma universidade estadual imediatamente? Claro que não. Isso seria impossível. Mas pensar em um programa que possa assegurar a permanência dos estudantes, sobretudo os egressos do ensino público, nas vagas já existentes e ociosas da nossa rede federal, Instituto Federal e Universidade Federal. Temos muitos cursos com vagas ociosas. Por que é que aquela vaga está ociosa? Porque algum estudante ingressou naquele curso e não teve condições econômicas e condições, às vezes, de aprendizagem para permanecer naquele curso. E aí ele abandona. Por que não fortalecer as capacidades desse estudante para que ele permaneça? Inclusive com a criação de programas de bolsas de estudo. Olha, o estudante que não pode continuar na universidade simplesmente porque não tem como chegar, eu visitei vários municípios do interior que essa é uma grande realidade. Os estudantes até viajam longas distâncias, por exemplo, o município de Ouro Preto, para estudar em outro município, como Itapuã Cacoal. do Oeste tem um ônibus que vem toda noite aqui para trazer os estudantes para... Pois é. E tem estudantes do Candeias de Amari que vêm estudar aqui no campus de Porto Velho. O campus da Universidade Federal em Cacoal atrai estudantes de todo aquele entorno. E às vezes esse estudante não tem dinheiro, os 250, 260 reais para pagar o ônibus todo mês. Então, por que não assegurar o pagamento disso, assegurar um pagamento de uma bolsa direto para o estudante? Você corta toda a burocracia, aquele estudante consegue ir para a universidade, para a faculdade. Então, veja que são medidas simples e que têm um efeito positivo a médio e longo prazo. E que tal utilizar as universidades particulares também como porta para a solução desses problemas do estudante universitário? E por que não os colégios particulares de ensino médio também para alguns alunos, eu não sei se uma parte de alunos, já, se existe a vaga nesses colégios, se destinar, não sei como, é possível fazer isso? Ô, Léo, eu não consigo te dar uma resposta de imediato. Eu sou um entusiasta das formas que fomentem a melhor educação. Existem alguns dados que indicam que algumas especificidades, o ensino particular sai mais barato que o ensino público. É evidente que isso não é uma regra. Lógico. Mas é uma maneira, sim, de expandir
o imediato quantitativo de vagas. De novo, isso não pode ser feito à torto e à direito. Isso precisa ser pensado, não dá para contratar uma dada escola. Como é que você vai contratar a escola A ou a escola B? Você precisa de um processo licitatório mínimo, critérios seletivos, critérios para a colocação do estudante. Ver se existe a demanda, sim, inclusive. Se existe a demanda, se existe aquela vaga, se aquela vaga de fato é de qualidade a partir de índices do IDEB. Mas eu acredito que em alguns casos isso pode ser pensado como uma estratégia governamental positiva. Em 2 minutos, 3 no máximo, para eu lhe dar a oportunidade de você pedir voto, eu queria que você falasse sobre o apoio ao setor produtivo. Tá. Ô, Léo, eu acho que o apoio ao setor produtivo é com base naquilo que falávamos antes. Nós precisamos de regularização fundiária, precisamos de segurança jurídica, acabando com esse caos fundiário que hoje temos, com constantes mudanças de legislação. Nós precisamos assegurar segurança não somente jurídica, mas segurança pública para quem vive e trabalha no campo, para que não seja ameaçado e expulso do campo por qualquer razão que seja, por conflitos no campo. E precisamos de formação, de qualificação, juntando todas as secretarias e autarquias que hoje pouco se comunicam, mas pensarem em Emater, até Idaron, SEAGRE, a Secretaria de Agricultura, junto com a SEDUC, pensarem em uma educação para o campo que possibilite essa intensificação produtiva que vínhamos falando. Bom, você tem agora que olhar ali para a câmera e se falar diretamente com o seu eleitor e não esqueça, ao final tem que pedir voto, senão o pessoal esquece de votar em você. Boa noite, eu sou Vinícius Miguel, candidato ao governo pela Rede Sustentabilidade. É um grande prazer e uma grande satisfação poder estar aqui apresentando minhas propostas. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao Léo Ladeia e a emissora por ter oportunizado isso. E gostaria de que vocês avaliassem, você aí em casa, avaliasse, estudasse as minhas propostas. Isso pode ser lido no meu Instagram, viniciusmiguel.ro, ou na minha página de Facebook, Vinícius Miguel. Lá você pode encontrar propostas, projetos, inúmeras entrevistas e me conhecer ainda mais. Eu peço que no dia 7 de outubro vocês votem 18, Vinícius Miguel para o governo do estado. Uma possibilidade de renovação com responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Foi um prazer muito grande. Todo meu prazer. Muito boa noite. Amanhã é aniversário de Porto Velho. E amanhã a gente dá uma parada aqui na nossa sabatina para a gente levar até você uma programação completamente diferente. Estaremos dando aqui, cantando parabéns para Porto Velho, falando a respeito de Porto Velho, contando as histórias aqui de Porto Velho. Desejo a todos muito boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Eleições 2018, Rede TV, Rondônia. Boa noite.